para não ter problema. Vocês continuam vendo a tela ou não? Sim, Ótimo. sim. Que Sim, bom. sim. Então tá, obrigado. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre metabolismo microbiano, tá? A gente tem que os micro-organismos, ele tem uma diversidade metabólica muito grande. Nós temos desde micro-organismo que consegue fazer o processo fotossintético, tá? Que consegue fazer o processo de fotossíntese mesmo, obter energia através da luz solar, tá? Até micro-organismos que conseguem obter energia através da oxidação de compostos inorgânicos. Tá? Então tem uma diversidade microbiana, tem gente que o micro-organismo consegue obter energia oxidando ferro, ou então oxidando hidrogênio e formando água. Tá? Tem uma versatilidade metabólica gigantesca. E o objetivo dessa aula é entender um pouquinho, que vocês tenham uma noção da real diversidade metabólica que os micro-organismos têm. A diversidade microbiana ela já é muito grande. Né? Primeiro que a gente conhece muito pouco dos micro-organismos até o momento. Né? A gente conhece menos de 1% dos micro-organismos até o momento. E a diversidade metabólica, menos ainda. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje é realmente a gente aprofundar um pouquinho sobre o conhecimento da verdadeira diversidade metabólica que os micro-organismos têm. Só que isso a gente tem que falar um pouquinho de transformação de energia. Né? Toda energia que eu estou gastando aqui, falando para vocês, que vocês estão gastando, me ouvindo, essa energia vem de onde, pessoal? Vem através da luz solar. Isso que a gente tem que compreender. Toda energia que eu estou gastando aqui, ela vem, não, professor, mas eu comi e tal, sim, mas a energia, a fonte de energia principal é o Sol. Tá? O Sol, ele é captado, a luz solar, por organismos fotossintetizantes que conseguem converter energia luminosa em energia química. Tá? E com isso, essa energia é armazenada. E ela é passada ao longo da cadeia alimentar. Nós nos alimentamos de organismos produtores, né, dos vegetais, e de consumidores, que as carnes que nós nos alimentamos. Tá? Mas a energia principal ela vem do Sol, que alimenta os produtores, que depois alimenta os consumidores, que chega até a gente. E se vocês têm que ter uma noção que somente 10% da energia ela passa de um nível trófico para outro. Isso quer dizer que uma cadeia alimentar ela não pode ser tão grande assim, tá? Porque não tem energia para suportar uma cadeia alimentar tão gigantesca, né? Tão grande, de níveis tróficos. Estou falando de produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Tá? Então, toda a energia que eu estou usando aqui, a fonte principal dela vem da energia solar. Que alguns organismos conseguem captar essa energia, transformar essa energia em energia química, na forma de ATP. E a gente nos alimentando, né, desses organismos, ou então de organismos que se alimentam desses organismos, a gente consegue absorver uma parte dessa energia. Tá? Então aqui, ó, a natureza apresenta o problema de como capturar a transmissão de luz que flui para a Terra e armazenar a mais ilusória de todas as forças, que é a energia da luz do Sol, em formas sólidas. Tá? E essa é a lei de Meyer, de 1842, já falava sobre conservação de energia. E quando a gente fala de energia e de metabolismo, a gente tem que ter na cabeça dois tipos de metabolismo principal. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só para dar um feedback. Sim. Perfeito. Então vamos lá. Dois tipos de metabolismo principal, tá? Um deles é o anabolismo, que na verdade é quando você vai sintetizar moléculas complexas a partir de moléculas simples. Por exemplo, eu vou sintetizar a glicose, tá? C6H12O6, a partir do CO2. Gente, para eu sintetizar uma molécula complexa a partir de moléculas simples, eu preciso de energia. Isso são reações anabólicas, reações que precisam de energia para acontecer. Quando uma célula vai produzir uma organela que está precisando, ou um composto mais complexo, ela precisa gastar energia para isso. São reações de anabolismo, tá? E é necessário para o crescimento, para a reprodução, para o reparo de estruturas celulares. Já
as reações catabólicas são as reações que acontecem para fornecer energia para o anabolismo. Tá? São reações que vão liberar energia. Essa daí você quebra compostos complexos em compostos simples e libera energia. Tá? Essas reações são necessárias para os processos vitais. Elas são necessárias para que as reações anabólicas aconteçam, por exemplo. Tá? Você quebrando uma molécula de glicose, você vai liberar energia, né? Para formar a molécula de CO2, você vai liberar energia. Essa energia pode ser aproveitada em outro momento. Então, o metabolismo, quando a gente fala em metabolismo, a gente tem que ter em cabeça esses dois tipos de reações. Né? As reações anabólicas, que precisam de energia. Normalmente elas estão envolvidas na síntese de moléculas complexas, ou reações catabólicas, que liberam energia através da quebra de moléculas complexas em moléculas mais simples. Tá? E a gente tem que falar um pouquinho sobre transformação de energia. Né? Todas as reações catabólicas, todas as reações que envolvem essa transferência de energia, tá? O que vai gerar energia, ela vai estar envolvendo a transferência de elétrons. Tá? E essa transferência de elétrons para composto que está de uma sua forma livre, oxidado, que ele consegue receber esse elétron, ele recebe o elétron e fica na sua forma reduzida. Tá? E essa transmissão de elétrons de um composto para outro, dependendo da diferença de potencial deles, vai liberar uma quantidade de energia que pode ser armazenada na forma de ATPs, adenosina trifosfato. Então, quando a gente estiver falando de ATP, é uma molécula que tem capacidade, que tem ligações altamente energéticas, tá? Que tem capacidade de armazenar energia, e de tal forma que quando você rompe ela libera energia para você, para exercer os seus processos vitais. Tá? Então, nos seres vivos, né, a conservação de energia oriunda das reações químicas envolve reações de oxirredução, que é exatamente isso. O ganho de elétrons de uma molécula ou a perda de elétrons de uma molécula. Né? Então, oxidação é a perda ou remoção de um ou mais elétrons de uma substância, e redução é a adição de um ou mais elétrons de uma substância. Então, aqui, por exemplo, para dar um exemplo clássico, tá, de reações de oxirredução, a formação da água. O hidrogênio, que vai formar a água, ele é o doador de elétrons. O oxigênio é o receptor de elétrons. Então, o hidrogênio vai doar elétrons para o oxigênio e vai formar a molécula de água. Tá? O oxigênio é o melhor receptor de elétrons que nós temos. Tá? Então, com base nisso, eu queria, a gente tem que ter na cabeça também que os micro-organismos, não só os micro-organismos, todos os organismos precisam de duas coisas principais para que possa sobreviver. A primeira, fonte de carbono. Tá? Todos os organismos precisam de fonte de carbono. Para quê? Para sintetizar seus compostos, seus componentes, para produzir organelas. Precisa de fonte de carbono até para o crescimento. Né? Você vai crescer, vai se reproduzir, você precisa de carbono ali para matéria orgânica. Né? Então tá. E o segundo é fonte de energia. Todo organismo precisa de uma fonte de energia. Então, duas coisas básicas que os organismos precisam: fonte de carbono e fonte de energia. Com relação à fonte de carbono, tá? Nós podemos dividir os organismos em dois grandes grupos. Primeiro, aqueles organismos que conseguem obter como fonte de carbono o CO2, que é a forma mais oxidada de carbono. Então, se consegue obter o CO2 como fonte de carbono, esses organismos são chamados de autotróficos. Tá? Por outro lado, tem organismos que conseguem obter carbono, só conseguem obter carbono através de carbono já reduzido, tipo glicose, tá? Ou pentose, ou outro açúcar rico. Esses são os heterotróficos. Houve um barulhinho, alguém levantou a mão aí, pessoal? Eu não estou vendo a tela, então se alguém quiser falar, pode já falar, tá? Interromper, não tem problema. Tudo certo? Pessoal? Tudo certo, professor. Ah, tá, obrigado. Tá. Espera só um minutinho, pessoal, rapidinho.
Então, se a fonte de carbono for CO2, tá? São os autotróficos. Normalmente são aqueles, a gente conhece como autotróficos, aqueles que fazem a fotossíntese, né? Os vegetais, as algas são autotróficos. Os heterotróficos, nós somos heterotróficos, né? A gente não consegue obter o CO2, o carbono através do CO2. A gente precisa se alimentar, quebrar o nosso alimento, a glicose. A gente se alimenta de glicose, digere a glicose e utiliza o carbono proveniente da glicose. Então aqui a gente tem uma distribuição dos organismos perante a fonte de carbono, né? Todos os organismos do planeta Terra, todos, precisam de fonte de carbono. Então aqueles que utilizam CO2 como fonte de carbono são os autótrofos. Aqueles que utilizam compostos orgânicos reduzidos como fonte de carbono são os heterótrofos. Tá? E aí entra uma outra questão, a fonte de energia. Tá? Tem micro-organismo que consegue utilizar o CO2 como fonte de carbono e como fonte de energia ele consegue utilizar a luz solar. Tá? Então, quem são esses? Gente, são os fotoautotróficos, são aqueles organismos que conseguem fazer a fotossíntese. Ele pega o CO2 como fonte de carbono, como fonte de energia, a luz solar. Quem são esses daí? Vegetais superiores, algas, cianobactérias, que são bactérias, são micro-organismos, sulfobactérias púrpuras, sulfobactérias verdes, bactérias fototróficas. Então nós temos micro-organismos fototróficos também, que têm capacidade de fazer a fotossíntese. Tá? Agora, tem aqueles organismos também que conseguem utilizar o CO2 como fonte de carbono, mas como fonte de energia, ele obtém sua energia através da oxidação de compostos inorgânicos, oxidando ferro, oxidando enxofre, oxidando hidrogênio, tá? Eles conseguem obter energia. Exemplo, bactérias nitrificantes, né? Bactérias que transformam amônia em nitrato, nitrato em nitrito, elas utilizam o CO2 como fonte de carbono e elas obtêm a sua energia oxidando nitrato, tá? E oxidando amônia. A gente vai ver isso com mais detalhe. Então, entre os autotróficos que utilizam CO2, a gente tem esses dois grupos, os fotoautotróficos e os quimioautotróficos. E aí nós temos os heterótrofos, os heterotróficos, aqueles que utilizam compostos orgânicos reduzidos como fonte de carbono. Tá? Como fonte de energia, esses aí podem utilizar a luz solar também. Um pequeno grupo de micro-organismos tem essa capacidade de utilizar a luz como fonte de energia e compostos orgânicos reduzidos, né, como fonte de carbono, como a glicose, por exemplo. E aí só um grupo das bactérias púrpuras e bactérias verdes. E a maioria, quase todos os animais têm esse tipo de metabolismo de quimioheterotróficos. Nós somos quimioheterotróficos. Nós utilizamos como fonte de carbono compostos orgânicos reduzidos. Nós utilizamos como fonte de energia a oxidação desses compostos orgânicos reduzidos também. Então, todos os animais, todos os fungos, todos os protozoários e a maioria das bactérias, aquilo que eu falei ali, os outros, são grupos que têm essa característica, mas a maioria das bactérias são quimioheterotróficos também, tá? E por isso que nessa aula que a gente foca um pouquinho para esse tipo de metabolismo dos quimioheterotróficos. Aqui a gente tem que entender que o processo fotossintético, o processo de respiração, ele é um complementa o outro, né? A água, no processo fotossintético, ela é quebrada, né, para doar os elétrons, que a gente vai ver daqui a pouco, e a água, o oxigênio, ele é filho da água no processo fotossintético. E a energia que a fotossíntese libera, ela é utilizada para que 6 moléculas de CO2 ela vira uma molécula de açúcar, de glicose. Tá? Para isso é a reação anabólica, precisa de energia. Da onde vem essa energia? Da fotossíntese, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Na respiração, a gente vai quebrar essa glicose e vai transformar em CO2 no processo nosso de respiração. Vai quebrar os carbonos dela e ela vai se transformar em CO2. E o oxigênio é o aceptor final de elétrons no processo de respiração aeróbio e ele vai virar água. Tá? E a gente vai ver isso daí um pouquinho com mais detalhes. Então, pessoal, vamos começar pelo processo fototrófico. Aqueles organismos que conseguem fazer a fotossíntese. Lembrando que não só os vegetais superiores, mas temos também vegetais inferiores. E também
micro-organismos fotossintetizantes, tá? Então, fotossíntese é o principal mecanismo para alguns micro-organismos e as plantas utilizam para sintetizar compostos orgânicos complexos a partir de substâncias inorgânicas simples. É claro, ele pega o CO2 e vai formar uma glicose, né? Característica: nós temos uma conversão de energia luminosa do Sol em energia química. A energia química ela é utilizada para converter CO2 em compostos reduzidos em açúcares, por exemplo. Para você converter um CO2 em açúcar, você precisa de energia. Se você não precisar de energia, o problema da humanidade de fome estava resolvido. Tá? Você precisa de energia para fazer isso. De onde que vem essa energia? Do processo fotossintético. Também é chamada de fixação de carbono, né? Porque hoje em dia, com a grande discussão do aumento das concentrações de gases do efeito estufa, que vai estar levando ao aumento das temperaturas, a fixação de carbono está sendo, né, a galinha dos ovos de ouro. Todo mundo está querendo fixar carbono. Porque para gerar energia durante muito tempo, nós precisamos, nós utilizamos um estoque de carbono que já estava armazenado no nosso subsolo, né? Que são de outros organismos aí que virou carbono e que estava lá armazenado. A gente está tirando os carbonos que está armazenado por muito tempo no subsolo e tirando isso e jogando para a atmosfera. E aí aumentou as concentrações de CO2 na atmosfera. E o aumento da concentração de CO2 tem levado, né? Alguns cientistas não acreditam nisso, tá? Mas a maioria sim, que estuda as mudanças climáticas, tem associado o aumento das temperaturas com o aumento da concentração de CO2. Tá? Então, você fixar esse carbono é a melhor coisa. Você tirar o CO2 da atmosfera e converter isso em outros compostos. Tá? Então, também é chamado de fixação de carbono e quem faz isso são as cianobactérias, plantas verdes, algas. Né? E aqui está, gente, o processo fotossintético, onde 6 moléculas de CO2, tá? Mais energia, ela vai se transformar em uma molécula de C6H12O6, que é a glicose. E vai produzir o quê? O oxigênio. Tá? Mais molécula de água. Os elétrons para esse processo, para você juntar 6 moléculas de CO2, você precisa de elétrons para elas se unirem. Esse elétron vem da quebra da molécula da água. Tá bom? E aí ele vai ser utilizado para que 6 moléculas de CO2 ele seja unido em uma molécula de C6H12O6. E aí nós temos duas etapas principais nesse processo fotossintético. Uma delas a gente pode chamar de reações que dependem da luz e outra reações que independem da luz. Alguns chamam de reações da fase clara, reações da fase escura, mas na verdade as reações da fase escura ela acontece tanto na presença como na ausência de luz. Né? Então é melhor reações que dependem da luz e que independem. Né? Nas reações que dependem da luz, a energia luminosa é conservada na forma de energia química, ela é convertida, a energia solar é convertida em ATP, que é uma forma de energia química, e nas reações que independem da luz, a energia química é utilizada para reduzir o CO2, tá? Até açúcar, para o CO2 virar açúcar. Então ela vai precisar usar essa energia da reação da fase clara para juntar 6 moléculas de CO2 e transformar em uma molécula de açúcar. E aqui está, então, o processo fotossintético, tá? Onde a energia solar ela vai excitar os elétrons presentes no tilacoide da clorofila, ele ganha um grau de excitação e ela vai cair numa cadeia transportadora, tá aqui, ó, corrente transportadora de elétrons. Tá? E nessa passagem de elétrons de um composto para outro, em determinado momento, vai liberar energia para que forme uma molécula de ATP. Tá bom? Ela pode ser, aqui tem dois tipos, né, que é a cíclica e a acíclica, tá? Normalmente a cíclica ela acontece em ambientes marinhos, tá? Onde tem bastante água, então os elétrons eles vêm aqui marinhos ou aquáticos, né? Onde a quebra da molécula da água vai liberar os elétrons e a gente tem a produção aqui do quê? Ó? De oxigênio, tá? Com a quebra da molécula da água. Então a quebra da molécula da água, ela vai liberar os elétrons do tilacoide. A maioria da fotossíntese é a fotorredução cíclica, onde quebra e aí ela vai cair no grau de excitação e vai liberar os elétrons. Os elétrons, ele cai num carreador de elétrons aqui, o NAD. O NAD é uma molécula que ela está lá e ela pega um elétron, ela está no metabolismo, ela pega o elétron e ela fica carregando. Ela está lá aberta, que é uma forma oxidada. Quando ela recebe o elétron, ela vira NADPH, tá? Carregando seu elétron.
Então, nessa figura, a gente consegue ver as reações da fase clara e as reações da fase escura. Tá? Então, aqui, ó, os elétrons, a quebra da molécula da água liberou os elétrons. Para que liberou os elétrons? Para que uma molécula de ADP pegue esses, numa passagem dos elétrons ali, ela pega um fósforo e ela vira ATP. Aqui ADP é adenosina difosfato, ATP é adenosina trifosfato. Tá? Então, molécula de ADP, ela vai pegar a energia liberada pela passagem de elétron e vai, ó, pegar isso para armazenar mais um fósforo e virar ATP. ATP é energia, pessoal. Essa molécula, quando está formada, ela tem capacidade de carregar energia. Acho que é 180 kJ, mais ou menos, a quantidade de energia que ela armazena. Tá? Aí, os elétrons, depois, ele vai ser captado aqui ó, por um carreador de elétrons. O NAD, que está sem elétron, tá? É uma molécula, nicotinamina, adenosina difosfato, e aí ele vai pegar esses elétrons e vai ficar com NADH, carregando o elétron. Depois ele vai pegar esse elétron e vai jogar aqui no processo de redução, onde 6 moléculas de CO2 vão se juntar para formar uma molécula de C6H12O6. Para isso precisa de energia. De onde vem essa energia? Aqui, ó, gastando um ATP formado na fase clara. Tá? Esse é o esquema da fotossíntese. Os micro-organismos fazem isso também, não só as plantas. Tá? Então, nas reações da fase escura, o ATP e o NAD, produto da reação da fase clara, são utilizados para reduzir o dióxido de carbono, formando carboidratos como a glicose. As reações da fase escura não necessitam de escuridão, por isso que é reações que independem da luz. E a gente tem que entender que os fototróficos, eles acontecem hoje em dia, né, com a água sendo doador de elétrons. Tá? Mas antigamente, quando a gente não tinha, e aí a água doador de elétrons vai formar oxigênio, mas no processo evolutivo, onde uma atmosfera não era com oxigênio, outros compostos serviam de doador de elétrons no processo de fotossíntese, principalmente a fotossíntese anaeróbia. Então, em vez de H2O, né, nesses ambientes, o H2S. Lembrando que o oxigênio e enxofre são da mesma família, 6A, né? Então, H2O, H2S, o H2S, que é o gás sulfídrico, ele também consegue doar elétron no processo fotossintético. Então, os primeiros processos fotossintéticos, evolutivamente falando, eles foram realizados sem a água, porque não tinha nem oxigênio, né? Os primeiros micro-organismos a captar o CO2 atmosférico e transformar esse CO2 em compostos mais complexos, utilizavam o H2S como doador de elétrons. E aí formava enxofre elementar, uma atmosfera com muito enxofre. Né? Você quebra o H2S, vai liberar o enxofre. Né? E quem fazia isso, por exemplo, as bactérias púrpuras de enxofre. Elas fazem ainda esse processo de fotossíntese anaeróbia, utilizando em vez da água o H2S como doador de elétrons, e aí você está jogando o enxofre para a atmosfera e não o oxigênio. Então, ó, olha o primeiro quadro aqui, pessoal. O quadro da direita, perdão, oxigênio. Então, o que acontece na fotossíntese? A quebra da molécula da água, tá? Libera os elétrons e gera energia, para que 6 moléculas de CO2 se transformem numa molécula de carboidrato, de glicose. Para isso precisa de energia, tá? Então, os elétrons aqui que vêm da quebra da molécula da água são utilizados para que 6 moléculas se unam para formar uma molécula de carboidrato complexo, gastando energia. E aí o resultado do processo da fotossíntese oxigênica é liberação de oxigênio. Pessoal, na anoxigênica é a mesma coisa. 6 moléculas de CO2 vão se convertir em uma molécula de C6H12O6. Vai precisar de energia, o ATP sendo gasto. Só que quem que vai doar elétrons? O H2S. O H2S do elétron forma um enxofre elementar. O enxofre elementar pode continuar doando elétron também. Vai formar o quê? SO4, 2-, ácido sulfúrico. Tá? Então, alguns micro-organismos eles produzem ácido sulfúrico no seu processo de fotossíntese anoxigênica. Tá? Então vamos lá, fotossíntese anaeróbia. Bactérias sulfurosas verdes e de cor púrpura foram os primeiros organismos fotossintéticos, tá? Da história, assim, a produzir uma atmosfera que tinha muito hidrogênio, sem nenhum oxigênio. Eles faziam a fotossíntese com H2S, que era o gás que estava predominante. Outra coisa também, a clorofila bacteriana, ela absorve luz no comprimento de onda diferenciado da clorofila normal.
tá? O comprimento de onda é um pouquinho maior do que o da clorofila A. E eles utilizam compostos de hidrogênio, como gás sulfídrico, H2S, em vez de água, para reduzir o dióxido de carbono, né? Algumas bactérias de cor púrpura e verde produzem enxofre como produto secundário, outras podem produzir o ácido sulfúrico. E esses micro-organismos são geralmente anaeróbio estrito, eles não conseguem sobreviver na presença de oxigênio, tá bom? Então, só para vocês verem que a fotossíntese ela pode acontecer da forma com oxigênio e forma anoxigênica também, tá? Então, a gente tem um outro tipo de metabolismo que são os quimioautotróficos. Esses aí, quimioautotróficos ou quimiolitotróficos, pessoal, são os organismos bem versáteis, que eles conseguiram colonizar ambientes que nenhum outro organismo conseguiu. Então, organismos que obtêm energia através da oxidação de compostos inorgânicos, tá? A fonte de carbono desses aí são autotróficos, tá aqui, ó, quimioautotróficos. Os autotróficos utilizam CO2, tá? Ô, E o, professor, acho que o Eduardo quer falar alguma coisa. Pode Ele tá falar com a quando mão tiver dúvida, levantada. pessoal. Eu não estou vendo a mão de vocês levantada. Pode falar, Eduardo. Eu queria perguntar, por exemplo, o planeta Terra ficou cheio de ácido sulfúrico e enxofre. Aí existe algum micro-organismo que fez alguma transformação química com todo esse enxofre produzido pelas bactérias? Sim, na verdade, primeiro os micro-organismos, Eduardo, eles utilizaram o H2S, né, como doador de elétrons ali, né? E aí ele foi formando ácido sulfúrico, a gente tinha vários ambientes ácidos, né? E também o enxofre elementar. E aí nós temos micro-organismos que transformam o H2S, por exemplo, o SO4. Bactérias oxidadoras, tá? Uma delas é ácido tilbactéria, tá? Ah, que legal. São micro-organismos que vão oxidar, né? Depois que tem oxigênio, a atmosfera começa a fazer com oxigênio, eles conseguem pegar e oxidar isso daí e transformar os compostos. Então a gente tem aí vários compostos sendo produzidos, né? O ciclo do enxofre é muito interessante, né? Desde bactérias sedutoras Ah, de sulfato, que converte sulfato a sulfeto, bactérias que oxidam o enxofre mesmo, transformando ácido sulfúrico e outros micro-organismos aí presentes no processo, viu, Eduardo? Eu posso colocar uma leitura sobre isso para vocês aí, que realmente ok. o ciclo do enxofre é muito, muito legal, tá? Eu lembrei da biorremediação agora. Isso, exatamente, né? Nós íamos lá para cuidar da drenagem É, ácida de Minas, a gente utiliza a bactéria redutora de aham, sulfato, que vai reduzir sulfato, né, em sulfeto, e o sulfeto entendi. reage com metal e precipita, então é bem legal, né? Obrigado. Imagina, bem notado. Pessoal, quem quiser falar, pode, professor, dá licença, e fala, porque eu não estou vendo as mãozinhas levantadas aqui, tá bom? Então, esses micro-organismos, eles precisam de CO2 para formar a sua substância, carboidrato, gordura, proteína, ácidos nucleicos, vitaminas, tudo que ele precisa, ele vai construir com CO2, tá? E os doadores de elétrons, quem são? Na verdade, o sulfeto de hidrogênio, o hidrogênio, o ferro, a amônia, todos oxidando esses compostos, o H2S, o hidrogênio, o ferro, ó, você vai então gerar energia. Então, por exemplo, e essa frase é muito legal: a capacidade de oxidar e, portanto, extrair energia de compostos inorgânicos é a característica mais notável dos quimolitotróficos, porque isso permitiu com que eles colonizassem nichos, ambientes que nenhum outro organismo conseguiu, né? Ele consegue extrair energia do H2S, que foi uma pergunta aí que o nosso colega fez, por exemplo, né? Tá aí os quimioautotróficos, Eduardo, são uns responsáveis aí por essa transformação que você falou, né? Então nós temos aí, ó, as bactérias nitrificantes, tá? Perdão, que elas vão aumentar a disponibilidade de compostos nitrogenados para as plantas e repõem nitrogênio removido do solo, são quimioautotróficos. O tiobacilos e outras bactérias sulfurosas produzem ácido sulfúrico através da oxidação do enxofre, tá? Arqueobactérias são encontradas próximas a fendas vulcânicas, nos fundos dos oceanos, temperaturas altas, condições ácidas, também suportam isso daí e utilizam, por exemplo,
a oxidação do CO2 para a produção de metano. Tá? Então aqui estão alguns grupos quimiotróficos importantes. Tá? Então, por exemplo, as nitrificantes, que oxidando, a nitrossomonas, ó, ela oxidando amônia, ela transforma amônia em nitrito. E aí a nitrobacter, oxidando o nitrito, ela transforma o nitrito em nitrato. Tá? Então ela consegue obter energia oxidando compostos inorgânicos. E esses micro-organismos aqui utilizam o CO2 atmosférico. Tá? A mesma coisa a Tiotrix, oxidando o H2S, tá? Ela vai formar o enxofre elementar. E a Tiobacillus, ácido Tiobacillus, oxidando o enxofre elementar, ela vai formar ácido sulfúrico. Tá? E bactérias do ferro, oxidando o ferro 2, ela vai formar ferro 3, siderocápsia é uma delas. E bactérias do hidrogênio, oxidando o hidrogênio, ela vai formar água. Ela consegue obter energia oxidando hidrogênio. Tá? Então esses grupos de micro-organismos são muito interessantes, a capacidade deles de extrair energia de compostos inorgânicos. Tá? E eles utilizam CO2 como fonte de carbono. Isso é importante também. Você não precisa fornecer uma fonte de carbono complexa para ele. Ele pega o CO2 atmosférico. Tá? E aí, então, nós já vimos autotróficos, agora os heterotróficos. Pessoal, os animais, a maioria dos micro-organismos obtém energia de carbono através da degradação de compostos orgânicos reduzidos. Tá? Então, a fonte de carbono são compostos orgânicos. Degradando esses compostos orgânicos que vai liberar carbono para você. Então, você pega uma molécula de glicose, vai quebrando ele. O carbono da glicose, são 6 carbonos, ele vai servir para você utilizar isso no seu metabolismo. Tá? E ele vai produzir ATP, que é NAD, tá? E vai produzir também, ATP, que é energia, e o NAD, que vai estar carregando elétron. O NAD é uma molécula transportadora de elétrons, tanto o NAD como o FAD, nicotinamina, adenina, difosfato, né? São moléculas que carregam elétron, elas estão lá oxidadas, vem um elétron para ela, ela carrega, e ela fica segurando esse elétron para soltar em algum outro lugar. E aí nós temos então os fotoheterotróficos, que utilizam compostos orgânicos reduzidos com fonte de carbono e com fonte de energia à luz solar. Né? Exemplos são um grupo pequeno de micro-organismos que consegue fazer isso. Bactérias não sulfurosas de cor púrpura e bactérias não sulfurosas de cor verde. E nós temos os quimioheterotróficos, que utilizam como fonte de carbono compostos orgânicos reduzidos, mas com fonte de energia a quebra desses compostos, que somos nós. A maioria das bactérias, todos os protozoários, todos os fungos, todos os animais fazem esse tipo de metabolismo. E é o metabolismo que a gente vai ver a partir de agora. Tá? Então a gente vai estudar agora com detalhe os heterotróficos, aqueles micro-organismos aí, e os quimioheterotróficos, né? Aqueles que conseguem então utilizar como fonte de carbono e como fonte de energia compostos orgânicos reduzidos. Então, a gente tem 3 metabolismos principais. A respiração aeróbia, que é a respiração da maioria dos micro-organismos, aqueles que são aeróbios, é claro, tá? Que faz esse tipo de metabolismo. A fermentação, que é conhecida aí por todos nós, pela humanidade, né? Devido à capacidade de micro-organismos de fermentar e produzir aí, desde laticínios, cerveja, vinho, pão, né? Então, a fermentação. E a respiração anaeróbia, pessoal, que é a principal respiração envolvida aí principalmente em processos de tratamento de esgoto, quando você escolhe reatores anaeróbios. Né? Hoje em dia a gente faz uso de vários reatores aí para tratar esgoto, para tratar efluente industrial. E esses reatores, a maioria deles são anaeróbios, que comportam uma maior carga de matéria orgânica. E aí o que acontece lá é respiração anaeróbia. São micro-organismos que fazem a respiração anaeróbia. E esses 3 metabolismos a gente vai ver aí nessa aula. Tá? Pessoal, então vamos utilizar a glicose como fonte de carbono. Tá? Qualquer metabolismo que vai utilizar a glicose, seja ele um que faz a respiração aeróbia, seja ele que faz a fermentação, ou seja ele que faz a respiração anaeróbia, o processo principal é a glicólise, é a quebra da glicose. É a lise, glicólise, é a lise da glicose. Tá? Todo o processo, seja toda célula,
seja ela que vai fazer a fermentação, que vai fazer a respiração aeróbia, que vai fazer a respiração anaeróbia, ela precisa quebrar a molécula de glicose, tá? Esse processo é chamado de glicólise. Vamos estudar ele um pouquinho. Então, é a via metabólica utilizada pela maioria dos organismos, tanto aeróbio como anaeróbio, como falei para vocês, para começar a queimar a glicose. Não precisa de oxigênio, mas pode ocorrer tanto na sua presença como na sua ausência. Ela vai fornecer para a célula uma quantidade pequena de energia. Pessoal, a gente vai ver no próximo slide quanto de energia a glicólise fornece. E essa energia ela está captada na forma de ATP. E ela é a etapa inicial da fermentação e a etapa inicial da respiração, seja ela respiração aeróbia ou respiração anaeróbia. Pessoal, olha só. A glicose é uma molécula de 6 carbonos. Tá? Eu fiz esse esqueminha aqui para vocês, mas é uma molécula de 6 carbonos. Eu não coloquei aqui todas as etapas, nem as enzimas envolvidas no processo, porque não é esse o objetivo. Eu quero que vocês entendam o que acontece na glicose. Então, uma molécula de glicose é C6H12O6. Então, ela tem 6 carbonos. Tá? O primeiro passo dela ela vai ser fosforilada. Ela é fosforilada de um lado, depois fosforilada de outro lado. Tá? Nessa primeira etapa de fosforilação, a gente gasta 2 ATPs para colocar um fósforo de um lado e um fósforo de outro lado. Tá? Aqui no desenho agora que eu estou vendo, tá vendo esses 3 carbonos e um fósforo de um lado? Do outro lado é igualzinho, é 3 carbonos e um fósforo, faltou um fósforo aqui, tá? Então, esses 2 ATPs que são gastados, a adenosina trifosfato, ele perde 2 fósforos, um para cada lado. Então, ela fica 3 carbonos e um fósforo de um lado, ela fica, na verdade, uma molécula de 6 carbonos e um fósforo de cada lado, depois ela é quebrada no meio. Aí fica, do lado esquerdo aqui, ó, 3 carbonos e um fósforo. Do lado direito a mesma coisa, ela ficaria 3 carbonos e um fósforo, só faltou o fósforo aqui. Tá? Então, vai do lado esquerdo aqui, ó, 3 carbonos e um fósforo. Perdão. Ela foi fosforilada com gasto de ATP. Ô, professor, mas ATP é energia? Sim, muito bem pensado. Eu estou gastando energia para colocar fósforo nessa molécula. Nessa primeira fase, eu produzi, depois dela quebrar no meio, 2 moléculas de 3 carbonos e um fósforo. Só que o próximo passo, a gente consegue colocar mais um fósforo aqui no intermediário nessa parte aqui, ó, a gente consegue colocar esse fósforo aqui, ó, sem gasto de ATP, porque tem uma enzima NAD que retira um elétron, tá? E vem uma outra enzima que consegue colocar o fósforo aqui associado. Então, esse NAD foi essencial, que ele retirou o elétron dessa molécula de 3 carbonos e um fósforo, para que o outro fósforo viesse através de uma enzima e fosse inserido. E o NAD daqui, ó, ele ficou carregando o seu elétron, tá? Então, o NAD estava oxidado, foi lá, pegou um fósforo dessa molécula de 3 carbono e um fósforo, e veio uma outra enzima e colocou um fósforo, sem a necessidade de gastar ATP com isso. Aí depois, final disso, a gente ficou com 2 moléculas, né, de 3 carbonos e 2 fósforos de cada lado. Aí o que acontece? Aí é tirado um fósforo para uma molécula de ATP, depois vem outro ADP e tira outro fósforo. E aí vira aqui, ó, uma molécula de 3 carbonos, que é o piruvato. Só que ela produz, cada molécula de 3 carbonos e 2 fósforos produz 2 ATPs. Então produz 2 ATPs aqui, produz 2 ATP nessa. Então nós temos um ganho de quantos ATPs? 4 ATPs. Só que ela gastou 2 lá em cima. Tá? Então, pessoal, na glicólise, uma molécula de glicose ela vai gerar 2 ATPs, tá? Porque ela, na verdade, ela gerou 4, mas ela gastou 2. Então, ela tem um rendimento final de 2 ATPs. E o que de resultado? 2 moléculas de 3 carbonos, que é o piruvato, o ácido pirúvico. Isso é a glicólise. O que acontece na glicólise, então? A molécula de 6 carbonos, ela é fosforilada uma vez de cada lado, coloca um fósforo de cada lado. Para isso, gasta ATP para fosforilar. Depois, ela é quebrada no meio, fica 3 carbonos e um fósforo de um lado, 3 carbonos e um fósforo do outro lado. Depois vem uma enzima com fósforo e o NAD retira um elétron para que esse fósforo entre. Tá? Aí fica 2 moléculas de 3 carbonos e 2 fósforos de cada lado. Aí depois o ADP vai e pega o fósforo de volta, forma um ATP e pega o outro fósforo. São 4 fósforos, forma 4 ATPs. Só que como gastou 2,
a gente tem um saldo de 2 ATPs, tá? Esse é o saldo da glicólise, tá? 2 ATPs. Cada molécula de glicose consegue fornecer durante a glicólise 2 ATPs. Só que ela vai gerar também 2 NADH, né? Que está aqui, 2 NADH, que vai gerar energia depois no processo. Pessoal, então esse é o primeiro passo. Ó, o que é a glicose? Quebrou a molécula de glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Para isso, rendeu 2 ATPs, mas produziu 2 NADH. E agora? A célula consegue fazer respiração aeróbia? Vamos fazer a respiração aeróbia, porque é o mais energético que tem, a gente vai ver. A célula não consegue fazer respiração anaeróbia? Não. Então o que acontece? Ela também não faz respiração anaeróbia, vamos fermentar, ela fermenta. Então, olha só o que é fermentação. Após a glicólise, o ácido pirúvico, que é aquela molécula de 3 carbonos, ele pode ser subsequentemente metabolizado na ausência de oxigênio, fermentação. E, na verdade, a fermentação é uma necessidade de reciclar a quantidade limitada de NAD através da passagem do elétron do NAD reduzido formado durante a glicólise para outras moléculas. Traduzindo, pessoal, tá vendo esse NAD aqui, ó? Ele pega um elétron e entra um fósforo. Essa passagem é fundamental, porque a gente consegue inserir um fósforo nessa molécula sem gastar um ATP, como foi na parte de cima. Aqui, para inserir fósforo, gastou ATP. Aqui, a gente consegue inserir fósforo de uma tal forma que o NAD pega um elétron e o NAD fica carregado. Só que vocês têm que ter em mente que a quantidade de NAD, nicotinamida adenosina difosfato, dentro de uma célula, ela é limitada. Né? Não é infinito, tem uma quantidade lá de NAD. Então vem o primeiro NAD, tira um elétron, aí vem a enzima, coloca um fósforo. Depois vem outro NAD, tira outro elétron, vem a enzima, coloca um fósforo. Aí vem outro NAD, tira. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Todas as células NADs vão estar com o seu elétron, NADH. O que precisa acontecer? Precisa livrar esse elétron do NAD para que ele volte na sua forma oxidada, para que ele continue fazendo o processo. Porque essa é a parte mais importante da glicólise. Pessoal, a célula que faz fermentação, sabe o que acontece? Ela não ganha mais nada de energia. Ela não consegue metabolizar esse piruvato aqui, ó. Tá? A energia dela vem da glicólise. Ela só ganha 2 ATPs por molécula de glicose. A célula fermentativa, ela tem um baixo ganho de energia. Por isso que elas são mais lentas, o processo de duplicação celular dela leva muito mais tempo do que um processo aeróbio. Porque para cada molécula de glicose, ela só vai conseguir 2 ATPs. Por quê? Porque esse piruvato que sobra aqui, ó, esse piruvato resultante que está aqui embaixo, ela não consegue metabolizar mais. O que ela vai fazer com isso aqui? Ela vai excretar, só que antes de excretar, o que ela vai fazer? Ela vai utilizar o piruvato para receber os seus elétrons. Porque o NAD libere os elétrons no piruvato e volte, o NADH libera os elétrons no piruvato e volte a ficar na sua forma oxidada, para que ele venha aqui e continue o processo, porque se ele parar o processo de glicólise, a célula morre, porque é da onde que ela vem a energia. Entenderam, pessoal? A célula fermentativa, a célula que faz a fermentação, a energia dela vem da glicólise, vem disso que vocês viram aqui. Ela só ganha 2 ATPs de energia, 2 ATPs por cada molécula de glicose. Por quê? Porque ela não consegue metabolizar o resultado da glicólise, que é o ácido pirúvico. Ela excreta, ela põe para fora. Só que antes de jogar para fora, ela precisa reciclar quem? Tá vendo o NAD ali que estava aqui, ó, e ele pegou um elétron, ficou NADH, para que o fósforo pudesse entrar no lugar dele? Ela precisa liberar esse elétron aqui, ó, para que ele volte para o NADH para continuar fazendo esse processo. Esse processo é o mais importante da glicólise, tá? Que é o NAD pegando o elétron para o fósforo entrar, porque você consegue fosforilar sem gastar energia. Então, o que a célula fermentativa faz? Ela pega esse elétron e joga onde? No piruvato. O piruvato se transforma, tá? O elétron do piruvato recebe, vira o quê? Ácido lático, fermentação lática. Isso é fermentação, pessoal. Então aqui, ó. Professor, eu acho que o Edu quer falar aí. Vamos lá, Edu, pode falar. É verdade que alguns seres vivos que fazem fermentação, como as levaduras, acabam fazendo mais rápido esse processo porque só tem 2 ATPs e aí elas ficam consumindo bastante glicose porque é mais rápido assim?
Não, Edu, Não? bem legal tua fala, tá? Na verdade, a- a- as leveduras, né, que fazem a fermentação, ela tem um ganho energético baixo, tá? Então, Entendi. ela está numa velocidade maior, é isso que você está falando? É, Elas podem fazer numa velocidade maior, porque ela tem um ganho energético baixo, então ela acaba fazendo, né, numa velocidade maior para ganhar mais energia, né? entendi. Tá? Mas Obrigada. o ganho energético dela por molécula de glicose é menor, tá? Ele é baixo. Tá, entendi. É, Então é isso aqui, ó. Olha essa figura aqui. A glicólise, tá? Ela vai quebrar a glicose em ácido pirúvico. Ganhou 2 ATPs. É isso. Aí, se os NADs jogam diretamente no ácido pirúvico os elétrons, ele vai virar ácido lático. Essa fermentação homolática é a única fermentação, pessoal, que é envolvida na produção dos queijos, laticínios, perdão, que não envolve a produção de gás. Todas as outras fermentações, você vai perder uma molécula de CO2 antes de receber o elétron, tá? E aí ela vai sempre liberar gás. Então a fermentação alcoólica vai liberar o álcool etílico e CO2, utilizado na produção de bebidas. A fermentação ácida, para a produção de ácido acético, succínico, vai liberar o CO2 também. E aí depois ela recebe os elétrons. A propiônica vai liberar também o CO2, depois ela recebe os elétrons, vira ácido propiônico, ácido acético. A butanodiol também. E a fermentação butílica, né, ela também vai liberar o CO2. Aqui, por que tem essa foto desse pé podre aqui? Gangrena, pessoal, é botulismo, tá? Botulismo é causado por um Clostridium, um micro-organismo que faz esse tipo de fermentação butílica. E aí, se você come, por exemplo, alimentos, cai muito palmito, quem cata palmito na mata, quando você vai cortar a palmeira lá, que o palmito dá dó, né? É só o ápice dele ali que a gente se alimenta. Então, o Jussara, né? Para você pegar o palmito ali, você tem que cortar a base dele, o palmito morre para você pegar somente o ápice do palmito. Quando ele cai ali, você vai descascar, ele tem contato com o solo e o palmito pega ali, você vai se alimentar dele sem a lavagem adequada, você pode ingerir clostrídio. O clostrídio, ele faz tipo de fermentação. Ele vai para as extremidades. No momento que você está sem oxigenação, ele começa a fazer essa fermentação butílica. Tá? E aí forma ácido butírico que vai corroer todas as extremidades do seu corpo. Você perde o pé mesmo. Tá? É... Também é uma fermentação que falta CO2. Então, vamos ver a fermentação lática, pessoal, que é a fermentação mais básica que tem. Ó quem está aqui, ó, o NADH. Da onde que vem esse NADH? Olha aqui, ó, vamos voltar lá. Aqui, ó. Cadê meu cursor? Aqui, ó o NADH aqui formado. É isso, é esse NAD. Ele está pegando o elétron para o fósforo entrar, ele está ficando na sua forma reduzida. Ele precisa liberar esse elétron. Para quê? Para que ele volte aqui e continue fazendo a glicólise, porque essa é a única energia que a célula tem. Tá? Então ele precisa liberar esses elétrons. Onde ele vai liberar os elétrons? No piruvato. Aqui, ó, o NADH vindo aqui com os elétrons, liberando aonde? No ácido pirúvico. Pessoal, o ácido pirúvico recebeu os elétrons, ele vai moldar. Ele tá vendo essa C dupla O? Ele vai perder essa C dupla O. Ele vai ficar COHH aqui, mudou a molécula. Ácido pirúvico virou ácido lático. E olha aqui, ó, o NAD livrinho para voltar aqui para o seu processo e continuar a glicólise. Tá? Que esse aqui é o passo mais fundamental, é o que vai dar energia para a célula. Ô, professor, Oi, quem está falando? a, é a Braulina. Oi, Braulina, vamos lá, querida. A falta de energia no nosso corpo, ele seria o quê? Ele iria perder o quê nessa análise que você fez? A falta de energia não, o que eu podia te falar é a falta de oxigenação. Se você, por exemplo, você vai fazer uma corrida aí, tá? Aí os seus músculos, você vai correr, a gente não está muito acostumado a correr, eu não tô. Vou correr, tal, 5 km da Unifal, vou correr, cara. Meus músculos começam a queimar, vou utilizar oxigênio. Acabou o oxigênio, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a fermentação. Não tem oxigênio, ele vai queimar, né, o ácido pirúvico aí, ele vai pegar os elétrons e vai começar a fazer a fermentação
disso daí. E aí vai jogar para ácido lático. E aí é a famosa cãibra. Tá? Agora, Ele causa inflamação no corpo? não, no corpo não. Na verdade, ele vai produzir cãibra, né? Essa fermentação ácido-homolítica, né? Que é o acúmulo de ácido lático no corpo, tá? Mas não é causada muito por falta de alimento. A falta de alimento pode te dar desnutrição, pode perder energia, você desmaiar, né? Mas aí quando o povo fala que comer banana faz bem para não dar cãibra, qual é o benefício? É verdade. Eu não sei, eu já ouvi também, viu? Quem falou isso daí, perdão? Magno. Ô, Magno, valeu. Bem colocado, Magno. É isso aí, a aula tem que ser participativa mesmo. Magno, também como banana, cara. Eu tenho banana, eu levo banana para as corridas. A banana, ela repõe energia de uma forma rápida, né? Uhum. Mas eu não sei se ela tem esse potencial mesmo. Vamos fazer uma pesquisa sobre isso, de evitar cãibra, Tem, porque a tem cãibra um é falta. colega que ele fala bastante aí no chat, o Casey. Ele tá até falando, diz que é o potássio que tem na banana, que é o benefício. Que legal. O potássio ajuda na contração muscular, Aí, ó, tá vendo? Aí já junto é, com já é o cálcio. Sim. muito. Quem tá falando aí é a. Agora falou Eduardo, mas quem colocou no chat foi o Casey. Muito bom. É isso. É Aí o potássio da banana. aí já Tem é a outro. actina e a miosina também. Tá, já A são actina e outros, a miosina. já são outros, né? Outros componentes aí que na verdade você vai trabalhar o músculo, né? E não evitar a prevenção do ácido lático. Para você evitar a prevenção do ácido lático, você na verdade tem que oxigenar, né? Não deixar faltar oxigênio. Faltou oxigênio, ela vai fermentar. Fermentou, vai produzir o ácido lático, tá? E aí Ô, ele vai professor, contrair. Oi, quem fala? é a Brown. Braulina. Braunina, vamos lá. Quando você perde a energia, digamos assim, você está perdendo a energia, né? Você fica sem ânimo para correr, tal, tudo. Isso aí não é a questão da glicose no corpo, Olha, a gente entra a mais um pouco na perda de parte. energia? Então, aí tem vários fatores que podem afetar isso, né? Mas a gente está entrando mais numa parte de clínica médica, né? E aí pode ser. Se Não, você, se é você porque tiver com como você glicose estava baixa, falando você de vai estar sem energia, mas deve ter outros fatores que levam a esse desânimo, a essa falta de vontade, né? De fazer. Aí teria que investigar com mais detalhe, mas a falta de glicose no organismo, ela vai levar a uma falta de energia, sim, né? Não, eu só queria ver se está relacionado com o que você Não, está falando, com a se as fermentação, com a duas fermentação, coisas se relacionam. não, com a fermentação não necessariamente, viu, Braulina? Não Hum, necessariamente, tá? tá. Pessoal, então Ah, essa deixa eu aqui, te falar, a pode falar. melhor banana para comer Ah, é a banana nanica. Ela dá mais energia. olha, e olha que a banana nanica é grandona, né? Eu Ou gosto. Eu gosto da banana nanica. Legal. É isso aí. Vamos trazendo as contribuições aí, pessoal. Olha lá. Então, é isso, pessoal. O ácido pirúvico, ele recebe os elétrons do NAD, ele vai virar ácido lático. Então, é a via mais simples do metabolismo, tá? Ele não envolve a produção de CO2, tá? É a única fermentação que, simplesmente, o ácido pirúvico recebe os elétrons, vira ácido lático e é convertido, tá? Então, ao contrário das outras fermentações, não produz gás, ocorrem lactobacilos, streptococcus nas células musculares dos mamíferos também, tá? Então, produtos, iogurte, leite, repolho azedo também acontece, conservas de pepino, toda essa fermentação aí formando ácido lático. Uma outra fermentação que muitos de vocês devem apreciar, outros não, é a fermentação alcoólica, mas graças a esse tipo de fermentação, Louis Pasteur, né, o primeiro pessoa a trabalhar com leveduras aí na produção de vinhos, né, estudou já essa fermentação. Mas olha quem está aqui, ó, nosso amiguinho, cara, o ácido pirúvico. Quem que é ele? Ele é filho da glicose. No processo de glicólise vai formar ácido pirúvico. Lembrando sempre que uma molécula de glicose vai formar duas moléculas de ácido pirúvico. A glicose é C6H12O6, 6 moléculas de carbono. O ácido pirúvico, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, 3 moléculas de carbono.
tá? Então, uma molécula de glicose forma duas de ácido pirúvico no final da glicólise. O ácido pirúvico, então, ele primeiro perde uma molécula de CO2, forma o acetaldeído. Aí olha quem recebe os elétrons, o acetaldeído, que já são duas moléculas de carbono. O acetaldeído recebe aqui, ó, recebe os elétrons do NAD e, cara, ele vai perder essa dupla O. Ele recebe os elétrons, vira uma OH aqui e vira de acetaldeído, ele vira para o quê? Álcool etílico. Tá? Então, tá aí a mágica, né? Que a gente faz o uso disso constantemente, a tomar uma cerveja, a tomar um belo de um vinho, tá? Então, o dióxido de carbono é liberado a partir do ácido pirúvico para formar um produto intermediário, o acetaldeído. O acetaldeído é reduzido a álcool etílico através do NAD reduzido. Quem faz tipo de fermentação? Saccharomyces, cândidas, entre outras leveduras aí na produção de álcool. Pessoal, deu para entender a fermentação? Isso é importante. Eu queria que vocês entendessem que a fermentação, a célula que faz a fermentação é que ela consegue quebrar a glicose, forma ácido pirúvico, libera 2 ATP. Depois ela não consegue mais utilizar o ácido pirúvico. O que ela faz? Ela vai simplesmente pegar os NADs que ela precisa, que está carregando hidrogênio, elétron, e vai jogar esses elétrons lá na matéria orgânica que tem, que é o ácido pirúvico. Aí ele vai se transformar. Aí, é claro, depende da célula, ela vira acetaldeído antes, né? E aí depois recebe os elétrons, e dependendo da célula, do ambiente que está, tem vários tipos de fermentação. Mas esse é o importante para o ganho energético. Uma célula que faz a fermentação, ela ganha simplesmente 2 moléculas de ATP. Diferente de quem faz a respiração aeróbica que tem na tela de vocês. Tá? Então, glicólise, a quebra da glicose. A célula faz respiração? Não. Então fermenta. É aquilo que a gente viu. 2 ATP só para a célula, excreta a célula, ela joga fora o resto. A célula consegue fazer respiração. Respiração aeróbia. Vamos lá? Pessoal, a respiração aeróbia, ela é a mais energética que tem. O oxigênio é o melhor aceptor de elétrons que tem. Então, na respiração aeróbia, uma molécula de glicose, C6H12O6, ela vai liberar 6 moléculas de CO2 mais energia, tá? Além da água. Na respiração aeróbia, a etapa inicial é a mesma da glicose, da glicólise, tá? Transformando em ácido pirúvico, tá? Depois, os 3 carbonos pertencentes no ácido pirúvico, eles vão virar CO2. Aonde que eles vão virar isso? No ciclo de Krebs e na cadeia de fosforilação oxidativa, tá? Parece complicado, pessoal, mas eu não quero detalhes que vocês saibam detalhes disso. Eu quero que vocês entendam o princípio. Eu não vou querer no ciclo de Krebs que vocês saibam todas as moléculas, todos os compostos do ciclo de Krebs, não é isso. Quero que vocês entendam. Para quê? Para que no final você fala, poxa, você consiga, como eu falei lá na aula, e no final lá nos escritos da aula, que no final dessa aula você consiga entender por que uma estação de tratamento de esgoto que está tratando com respiração aeróbia, um reator aeróbio, ele gera muito mais lodo do que um anaeróbio. Porque a quantidade de energia é muito maior. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Então vamos lá. O piruvato que resulta da glicose, ele vai virar CO2. São 3 carbonos, vão sair 3 moléculas de CO2. Na verdade, uma glicose são 6 carbonos, né? Então ele vai sair 6 moléculas de CO2 pelo ciclo de Krebs e pela fosforilação oxidativa. Então tá aqui, ó. Ó o ácido pirúvico aqui, ó. 3 carbonos, tá? O ácido pirúvico, pessoal, ele vai virar acetil, ele já perde um CO2 aqui, ó, tá? Ele perde esse CO2 aqui e ele vira acetil. Então, uma molécula de 2 carbonos. Depois, uma coenzima chamada de coenzima A, ela se junta com acetil e para ela se juntar, tem aqui, ó, a produção de um NADH. Tá? O NAD vai, tira os elétrons e a coenzima vem e se liga nele, no lugar desses elétrons. E aí fica o complexo acetil-coenzima A. A acetil, esses 2 carbonos vêm lá da glicose, e a coenzima A é a coenzima que vai jogar esses 2 carbonos para dentro do ciclo de Krebs. Tá? Esses 2 carbonos aqui, pessoal, vêm lá da C6H12O6. Na verdade, são 2 moléculas, tá?
uma molécula de glicose vai formar 2 moléculas de ácido pirúvico, que vai formar 2 moléculas de acetil, aqui vai liberar 2 moléculas de CO2 e aqui são 2 moléculas de acetil-CoA. E formou um NADH nesse processo. Aí vem o ciclo de Krebs. O que é o ciclo de Krebs? É uma sequência de reações onde um agrupamento acetil, aquele que eu acabei de mostrar, ele é oxidado até dióxido de carbono e água. Até dióxido de carbono. Então, aqueles 2 carbonos do acetil vão virar o quê? CO2, no processo de respiração. Os átomos de hidrogênio são removidos e seus elétrons são removidos para coenzimas, né? O NAD e o FAD. O átomo de hidrogênio, o ácido oxalacético é o reagente inicial. Ele é recuperado no final do ciclo, por isso que chama ciclo de Krebs. Quem recebe o acetil é o ácido oxalacético, e aí depois ele termina como ácido oxalacético no final, é um ciclo. Tá? Uma molécula de acetil tem 2 carbonos, vai produzir 2 moléculas de CO2 e vai formar 4 pares de elétrons são transferidos, 3 para o NAD e 1 para o FAD. E vai formar energia na forma de GTP, que tem uma mesma quantidade de energia do que o ATP. Então, esse é o ciclo de Krebs. Olha aqui, ó, nosso amiguinho, que a gente está acompanhando ele lá da glicose. A glicose formou uma molécula de glicose, formou 2 moléculas de ácido pirúvico. O ácido pirúvico, depois, ele para virar acetil com enzima A, ele perde uma molécula de CO2 cada um deles. Então, perdeu 2 moléculas de CO2 para uma molécula de glicose, formando 2 moléculas de acetil. Tá? Temos 4 carbonos, os outros 2 saírem em CO2. E aí o que a coenzima A faz? Ela simplesmente joga o acetil para dentro do ciclo de Krebs. Quem recebe o acetil? Olha os 2 carbonos aqui do acetil. Quem recebe? O ácido oxalacético, que tem 4 carbonos. E aí ele recebe aqui, ó, fica com uma molécula com 6 carbonos. Quem que é esse composto? Ácido cítrico. Depois o ácido cítrico sofre uma modificação, ele vira ácido isocítrico. Depois vem um NAD, tira um elétron, e aí com isso perde um CO2, vira ácido alfa-cetoglutarato, que depois ele perde elétrons para o NAD, e a coenzima se liga com ele, e mais uma molécula de CO2, vira ácido succínico com enzima A. Aqui, pessoal, acabou o carbono. Ó, saiu um CO2 aqui, saiu um CO2 aqui. São os 2 carbonos que entraram aqui, ó, no acetil. Ele vira o quê? CO2. Tá? Foi embora já os carbonos. Aí a coenzima A sai do ácido succínico enzima A, libera ele, e quando ela libera, forma uma molécula de GTP, que é energia, como se fosse um ATP. E aí depois forma o quê? Forma um FAD, o FAD, que é uma molécula carregadora de elétrons, tira mais 2 elétrons, forma FADH, vira ácido fumárico. Incorpora uma molécula de água, vira ácido málico. Perde mais elétron aqui, vira ácido oxalacético, que vai receber outra enzima de acetil com enzima A. E assim vai. Nesse processo, pessoal, o que acontece aí? A gente tem o CO2, os carbonos que, lá da glicose, que estava lá no acetil, no ciclo de Krebs ele termina de virar CO2. Acabou a molécula de glicose. Quem é que gerou até aí? Gerou lá na glicólise 2 ATPs, girou aqui no ciclo de Krebs 2 GTPs, porque para cada molécula de ácido acetil com enzima A, gera um GTP. GTP pode ser, é um equivalente, ele tem energia também, equivalente ao ATP, tá? Então, girou GTP. Então, produziu mais energia, só que, pessoal, o mais importante disso, ele produziu um monte de moléculas carregadoras de elétrons, de NAD e de FAD. Tá vendo aqui, ó? NAD produz um NAD, 2 NADs, 3 NADs e produz um FAD. Pessoal, os NADs são, lembra que a gente viu lá na fermentação? Quem faz a fermentação precisa levar esse elétron para algum lugar. A célula que faz a fermentação joga isso lá no resultante da molécula de glicose, no piruvato. Tá? Só que quem faz a respiração, ele vai pegar todos esses elétrons formados no processo e vai levar numa cadeia transportadora de elétrons, onde o oxigênio é o aceptor final de elétrons da cadeia, que é a próxima etapa do processo. Aqui, ó, cadeia transportadora de elétrons. Olha o NAD aqui. O que é essa cadeia transportadora de elétrons? São vários compostos que eles estão na sua forma oxidada, ele recebe o elétron e fica reduzida. Aí ele pega e passa para o outro que está oxidado e fica reduzido. E ele vai passando elétron, forma um transporte de elétrons mesmo.
Tá? E nesse transporte, alguns desses transportes elétricos, a gente pode fazer uma analogia como se fosse uma queda d'água. Alguma diferença de potencial dessa queda d'água é suficiente para liberar energia para que uma molécula de ADP pegue um fósforo e se transforme em ATP. Tá? ATP, ATP, ATP. Ó, quem é o receptor final de elétrons na respiração aeróbia? O oxigênio. Tá? Então, pessoal, olha só. O substrato, ou o NAD, quando o NAD joga os seus elétrons dentro dessa cadeia transportadora de elétrons, até o elétron do NAD, aqui, descer essa corredeira e chegar no receptor final de elétrons oxigênio, ele vai produzir 1, 2, 3 ATPs. E o FAD joga mais embaixo aqui, ó, joga na metade da cachoeira aqui, até o FAD chegar no oxigênio, que é o receptor final de elétrons, ele vai produzir 1, 2 ATPs. Então, pessoal, a cadeia transportadora de elétrons é onde acontece a mágica. É onde todos esses elétrons carregados, né, por esse transportador de elétrons vão jogar os seus elétrons para que caia no oxigênio e que gere energia. Cada NAD vai gerar 3 ATPs, cada FAD vai gerar 2. Então, aqui nesse processo, olha quantos NADs são produzidos, 1, 2, 3 para cada acetil. Só que lembrando que uma molécula de glicose ela produz 2 acetils, então vai produzir 6 NADs e 2 FADs. Tá? Então, no ciclo de Krebs, a gente produz 6 NADs e 2 FADs e gera 2 GTPs. Nessa parte do processo aqui, ó, produz mais 2 NADs. Tá? E na glicose, né? Na glicólise, como a gente viu, a gente tem a produção também de 2 NADs-H. Todos esses NADs, quando vai para a respiração aeróbia, ele é levado lá para a cadeia transportadora de elétrons e vai gerar ATP. Tá? Então, a cadeia transportadora de elétrons, ou então chamada de fosforilação oxidativa, porque você está fosforilando o ADP. Você está colocando um fósforo a mais no ADP e transformando em ATP, adenosina trifosfato, e com isso, essa molécula tem capacidade de armazenar energia. Quando ela é quebrada em ATP, ela libera uma quantidade de energia para você realizar trabalho. Então, duas funções da cadeia transportadora de elétrons. Primeiro, receber elétrons de um doador de elétrons e transferir para o receptor, ou seja, uma cadeia transportadora de elétrons, e conservar parte da energia liberada para a síntese de ATP. Ó, a energia liberada pelo transporte de elétrons é armazenada em ligações altamente energéticas quando o fósforo se combina com ADP para formar o ATP, uma fosforilação, tá? Oxidativa. Então, aqui está, pessoal, a cadeia transportadora de elétrons. Tá? Então, a gente tem uma molécula reduzida que está carregando os elétrons, ela joga os elétrons aqui, o NAD vai lá e pega dela. Aí o NAD está oxidado, e aí fica com os elétrons, fica reduzido. Aí ele joga no cofator FMN, que está oxidado e fica reduzido, que aí ele joga aqui para o ferro enxofre, cofator ferro enxofre, e nessa passagem já gera uma molécula de ATP. Tá? Aí depois ele joga para o cobalto, e aí quando joga para o cobalto, que é um outro coenzima aqui, o cobalto da sua forma oxidada, sem elétron, pega o elétron, fica reduzido. E aí ele joga para o citocromo BC. O citocromo BC está oxidado, ele pega os elétrons e fica reduzido. Que joga para o citocromo C, que está oxidado, pega o elétron e fica reduzido. Joga para o citocromo A, pega o elétron e fica reduzido, que joga para o aceptor final de elétrons, que é a água. Nesse processo todo, há uma produção de uma molécula de ATP aqui, nessa passagem do citocromo A para o oxigênio. Há uma molécula, uma produção de ATP aqui, na passagem do citocromo B para o citocromo C, e aqui em cima. Então, cada molécula, cada elétron levado pelo NAD para a cadeia transportadora de elétrons, até ele chegar no receptor final de elétrons, isso para quem faz a respiração aeróbica, a gente está falando da gente mesmo, tá? Esse processo que acontece lá nas mitocôndrias ali, ele vai gerar 3 ATPs. E o FAD, que é outro carregador de elétrons, quando ele joga na cadeia transportadora de elétrons, ele vai até ele chegar no oxigênio, que é o receptor final de elétrons, que vai receber os elétrons e vai se transformar em água, ele vai gerar 2 ATPs. Pessoal, agora se a gente pegar, tá? Eu vou colocar aí um exercício de casa para vocês. Vou colocar aqui vou abrir um fórum de discussão, tá? Eu vou terminar a aula aqui, porque a gente já falou bastante coisa complexa. E depois a próxima eu vou postar sobre a questão da respiração anaeróbia. A respiração anaeróbia, ela é muito parecida com a respiração aeróbia. Qual que é a diferença dela, pessoal? O aceptor final de elétrons não é oxigênio. Você vai ter o enxofre, o sulfato, você vai ter o nitrato,
você vai ter o manganês, você vai ter o ferro, você vai ter o CO2 como aceptor final de elétrons, por exemplo, as metanogênicas, que vai receber os elétrons e vai virar o quê? Metano. Qualquer composto que for aceptor final de elétrons, ao invés de oxigênio, o ganho energético é muito menor. O oxigênio é o melhor aceptor de elétrons que tem. Tá? Porque na torre eletrônica, o par, que está lá no último slide, a torre eletrônica aqui, ó, o par oxigênio-água é o mais eletropositivo. Então, se você pegar qualquer doador de elétron, no caso da glicose, a diferença de potencial dele aqui, utilizando o oxigênio como aceptor final de elétrons, ele vai dar uma diferença de potencial muito maior. Então, o oxigênio é sempre o melhor aceptor de elétrons. Qualquer outro aceptor é possível também. É possível utilizar o hidrogênio utilizando o nitrato como aceptor de elétrons? Só que o ganho energético é menor. E os processos de respiração anaeróbia, ele é muito similar ao processo de respiração aeróbia. A única diferença é o aceptor final de elétrons. Tá? Então vamos lá, respiração anaeróbia. É o tipo de respiração em que uma substância como o SO4, o sulfato ou o nitrato atua como aceptor terminal de elétrons em substituição ao oxigênio. Então é isso, existem aceptores alternativos, tá? Nitrato aqui, o N2, o ferro 2, pode ser tudo aceptor de elétrons. Isso aqui o ferro 3, perdão, o nitrato, o ferro 3, o SO4, né, o sulfato, o enxofre elementar, todos eles, o tiosulfato, pode ser tudo aceptor de elétrons. Só que a diferença de potencial, utilizando a glicose com oxigênio, ela é muito maior que utilizando a glicose com qualquer outro aceptor que está mais acima da tabela, né, da torre eletrônica aqui, da diferença de potencial. Tá? Então a respiração anaeróbia aí, ó. Um restrito grupo de bactérias utiliza compostos inorgânicos como aceptor final de elétrons, muito semelhante à respiração aeróbia, exceto pelo fato de que o oxigênio não é o último receptor de elétrons. Ao contrário disso, nós temos o quê? Nitrato, sulfato, outros carbonatos ali sendo receptor de elétrons. Deixa eu tomar uma água, peraí. Então, bactérias como pseudomonas, bacilos, podem utilizar o nitrato como aceptor final de elétrons. E o nitrato é reduzido a nitrito, óxido nitroso, gás nitrogênio, é o processo de desnitrificação. Desulfovibrio, desulfomáculo, utiliza um sulfato como aceptor de elétrons. Você vai produzir o H2S. Tá? E aí nós temos o processo sulfetogênico. A sedutora de sulfato. Bactérias metanogênicas vão utilizar carbonatos aí e vai produzir o quê? O gás metano. Tá? Então aqui a gente vê que outros aceptores finais de elétrons é possível. A energia liberada na oxidação de um doador de elétrons utilizando oxigênio como receptor é maior quando comparada à energia liberada na oxidação do mesmo composto utilizando o receptor alternativo, porque ele está mais eletropositivo. Para oxigênio, água é o mais eletropositivo. Qualquer outro não vai ganhar tanta energia, porque a diferença de potencial dele para o oxigênio vai ser sempre maior. Tá? Mas é possível também utilizar receptores de elétrons como ferro, nitrito, nitrato, CO2, sulfato, né, o ferro, o CO2 aqui para produzir o metano, as bactérias metanogênicas, tá vendo? Então ela está lá em cima na tabela, ela ganha muito menos energia. Tá? Então, pessoal, o que eu queria deixar de recado para vocês aqui é o seguinte: células que fazem a fermentação ganham pouca energia, comparado às células que fazem a respiração, seja aeróbia ou anaeróbia. Agora, aquelas que fazem a respiração, aquela que faz a respiração aeróbia ganha muito mais energia, comparado com quem faz a respiração anaeróbia. E isso resulta, por exemplo, na quantidade de energia que a célula ganha, resulta no tempo de duplicação celular. Se você pega uma célula aeróbia, ela faz o tempo de duplicação celular, que é aquela onde uma célula se duplica e forma 2, 4, 4, 8, 16, 32, 64, por aí vai. Em condições ótimas, em 20 minutos ela faz isso. Uma célula anaeróbia, e aí a gente vai pegar uma metanogênica, por exemplo, a metanosarcina, que transforma o CO2 em metano, o tempo de duplicação dela pode ser 19 dias. Tá? Oi, professor, posso fazer uma pergunta? Faz favor, querida.
Então, até trazendo um pouco essa questão que você está falando dos tipos de respiração, uma das perguntas que foram feitas lá no fórum para nós era o que assim, a microbiologia dentro da gestão ambiental, né? Aham. Porque a microbiologia aí, ela é muito ampla, né? Sim. Mas tem a parte dos animais, tem a parte dos seres humanos, dos vegetais, tudo. Mas Aham. para a gestão ambiental, essa parte em relação a tratamento de esgoto, a parte de saneamento básico, tem alguma coisa a ver? Essas Te- bactérias, no que a gente pode fazer assim para melhorar, se é utilizado? Não, tem tudo a ver, né? Os micro-organismos que vão fazer o processo de tratamento, na verdade. E outra coisa, vários processos na natureza estão acontecendo com o processo anaeróbio, né? Então, você vê, por exemplo, um aquífero contaminado, tá? A forma que você tem de tratar ele é através do metabolismo anaeróbio. Então, compreender esse metabolismo, os diferentes receptores finais de elétrons que tem, é fundamental para vocês. Tem micro-organismo aqui que eu não coloquei, mas que eles conseguem utilizar compostos clorados como receptor finais de elétrons. E aí você consegue utilizar esses micro-organismos para remediar a área contaminada com compostos clorados, que são os maiores preocupantes, né? Então a gestão ela tá envolvida em todo esse processo, né? Ela está envolvida até para propor sistemas de tratamento, né? Para fazer. Então você tem que conhecer um pouquinho dos sistemas de tratamento que tem, né? Vocês têm um pouco de matéria de saneamento nisso. Então vocês têm que entender como que se dá, né, a microbiologia de um reator, por exemplo, para vocês entenderem que tipo de processo de tratamento pode ser utilizado, ou então algo que está acontecendo no meio ambiente mesmo, né, uma contaminação que acontece, ou sei lá, uma inundação de alguma área aí, eu já peguei, por exemplo, inundação de cemitério, né? E aí você tem que entender um pouquinho do processo anaeróbio para você entender a complexidade do sistema como um todo. Tá? E aqui a gente está apresentando para vocês os tipos de metabolismo que tem. Não sei se eu Entendi. respondi. Tá? Obrigada. Então, mas o que eu estava falando, por exemplo, um processo aeróbio ele gera muito mais energia, o processo é muito mais rápido e com isso vai formar muito mais lodo. Então, por exemplo, a gestão de uma estação de tratamento de esgoto tem a ver também. Num processo que tem um tratamento aeróbio, por ter bastante esgoto chegando, né, os micro-organismos se proliferam e você está gastando dinheiro com oxigênio também inserindo ali. E as bactérias se proliferam de uma forma muito rápida, porque a energia. Vocês vão fazer o cálculo ali, eu vou falar para cada molécula, mais ou menos, cada molécula de glicose, comparando com o processo fermentativo, o processo energético é 19 vezes mais rentável. Tá? E aí ele dá muito mais energia. Então as células se multiplicam muito rápido. E você tem proliferação de biomassa microbiana muito maior. Um processo anaeróbio já não. Um processo anaeróbio, quando você demora, porque o processo anaeróbio ele começou a ser utilizado, os micro-organismos anaeróbios, para desenvolvimento de reatores, tá? A partir do momento que os engenheiros começaram a desenvolver reatores que confinassem os micro-organismos dentro de tal forma que não se perdesse célula. Porque como as células demoram muito para se reproduzir, quando você tem uma quantidade de biomassa suficiente para tratar aquela matéria orgânica, você precisa reter isso no reator. Tá? Por isso o ASBE, que é um reator de fluxo ascendente, ou reatores de leito fixo, que você fixa isso em biofilmes, são importantes para você reter esses micro-organismos, que você não pode perder, porque demora para produzir essa quantidade de biomassa. Tá? Então você não vai ter essa produção de lodo exagerada que tem no processo aeróbio. Tá bom, pessoal? Eu aqui então agora fico abertos aí a perguntas, questionamentos. Eu vou passar para vocês. Na verdade, eu quero que todo mundo calcule, né? Eu vou colocar lá uma discussão, um bate-papo, né? Um fórum de discussão, para que vocês entendam essa questão aí e faz o cálculo para mim quanto gera de ATP uma respiração aeróbia comparada com a fermentação, por exemplo. Tá?
E aí depois vou colocar algumas perguntas de uma forma diferente, que eu já entendi. Vou descrever lá as perguntas, tá? E vou indicar umas páginas de alguns livros aí para vocês lerem, aprofundar um pouquinho mais o conceito nesse questão de metabolismo. Isso é importante, tá? E dentro do metabolismo aeróbio, a gente tem vários metabolismos importantes, né? Como a redução de sulfato, tá? Processo de desnitrificação, que é um processo importantíssimo para que a gente consiga tirar nitrogênio e levar esse nitrogênio para a forma de N2, faz o estirpe de oxigênio mesmo, de nitrogênio, tá? N2 atmosférico, você tira a forma de nitrito e nitrato, leva a N2, é um processo anaeróbio. O processo por exemplo, para vocês entenderem, só fazer uma analogia, tá? Perdão, um dos processos da mineração, o de Mariana, que aconteceu, não de Brumadinho, o outro que foi no Rio Doce. Caiu um monte de minério, né, e entre ele manganês. Esse manganês é o manganês 4. Ele chegou lá na foz do Rio Doce, né? Chegou até a atingir a pouco Abrolhos. O que aconteceu? Por ter matéria orgânica também, que os esgotos acabam jogando, e tem bastante manganês 4, o manganês serve como aceptor final de elétrons na degradação anaeróbia, tá? É um composto que pode servir como aceptor final de elétrons. Como a gente tem o CO2, aí a gente tem um lugar que não está nessa tabela, mas ele serve. Deixa eu ver se ele está aqui. Ele também é utilizado, também não está, mas ele também é utilizado como aceptor. Tem ferro, tá vendo? Ferro, o manganês também. E o manganês servido como aceptor final de elétrons, ele vai de manganês 4 para manganês 2, tá? O manganês 2, ele é solúvel. E aí ele se dissolve na água e aí aumenta as concentrações de manganês 2 nos peixes e ele é tóxico. Então, o pessoal estava encontrando manganês 2 em altas concentrações nos peixes de abrolhos, tá? Então, por isso que é importante vocês entenderem esse tipo de metabolismo, porque vocês vão enfrentar no dia a dia situações aí que são envolvidas nos ciclos biogeoquímicos, é o que vai estar envolvido aí nos problemas que vocês vão estar enfrentando, tá? Então, o processo anaeróbio, ele está presente porque em fundos de sedimento, né, em sedimentos de rios ou de reservatórios, onde o potencial de oxidação é baixo, você tem falta de oxigênio, o que vai estar acontecendo lá é esse processo. Então, o ferro, né, pode ser convertido de ferro 3 para ferro 2, manganês, que é um grande problema, de manganês 4 para manganês 2, para manganês 2 solúvel, depois de você voltar para manganês 4, você tem que aumentar para caramba o pH, é um problema, dificilmente você consegue voltar esse manganês para manganês 4, ele vai sendo absorvido pelos peixes e vai sendo acumulado nos peixes, e ele tem uma toxicidade, o manganês 2. Tá? Então, é importante conhecer esse tipo de metabolismo. Então, o que eu faço aqui? Eu dou uma pincelada, tá? Claro, eu até dou uma disciplina que eu avanço muito mais nesses tipos aí. Só essa aula que eu dei aqui, eu transformo ela numa disciplina, tá? Que é tópicos avançados em microbiologia ambiental. Eu aprofundo cada um desses tipos de metabolismo, tá? Mas é importante vocês conhecerem, vocês terem a noção do que se dá, quais são os tipos de metabolismo. Então, eu vou passar umas leituras para vocês, eu quero que vocês leiam, eu quero só que vocês leiam e saibam onde procurar quando acontecer isso. Esse é o nosso papel aqui. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado, que vocês tenham entendido um pouco a aula de hoje. Eu vou parar aqui, interromper a gravação, senão ela vai ficar muito grande, eu vou penar para colocar o link para você.